Oi, meus alunos! Vamos lá então para a resolução de um exercício sobre titulação. Bom, vou resolver então o exercício número 2 da lista que eu disponibilizei para vocês lá no GR8. Então vamos lá que eu vou ler primeiro o exercício para a gente poder interpretar os dados. Então, o exercício é sobre titulação e diz: a titulação pode ser definida como uma técnica para determinar a concentração de uma solução de concentração desconhecida, através de uma reação com uma solução de concentração conhecida. Então, essa primeira frase fala sobre o conceito de titulação, né? Que o objetivo de uma titulação é descobrir a concentração de uma solução, tá? Então, aqui vamos descobrir quem que vai ser a nossa solução que nós queremos determinar a concentração. Assim, num laboratório, realizou-se a titulação de 25 ml de hidróxido de potássio, que é o nosso KOH, com concentração desconhecida, sendo gastos 32 ml de ácido nítrico, com concentração de 0,2 mols por litro. Agora a pergunta: qual a concentração da solução de hidróxido de potássio? Então, o exercício quer saber qual a molaridade da solução de KOH. Bom, o que eu fiz? Primeiro, eu montei a equação aqui de neutralização, onde eu coloquei a base, que é o KOH, mais o ácido, que é o HNO3, e aí nós temos uma reação de uma base com um ácido, formando um sal, que é o KNO3, o nitrato de potássio, e mais água, tá? Vamos conferir o balanceamento da reação, porque toda reação deve estar sempre balanceada. Então, olha, um átomo de potássio, um potássio. Vou olhar o grupo NO3. Um grupo NO3, um grupo NO3. Antes da seta, no reagente, tem um hidrogênio aqui, mais um aqui, 2 átomos de hidrogênio. No meu produto, eu tenho 2 átomos de hidrogênio. E agora ficou faltando só esse oxigênio aqui da água e esse oxigênio da minha base. Então, tem um aqui e um aqui, a equação está balanceada, tá? Eu não vou conferir todos os átomos de oxigênio, porque nós já conferimos primeiro o grupo NO3, tá? Bom, se essa reação está balanceada, significa que ela está na proporção de 1 mol da minha base reagindo com 1 mol do meu ácido, que são os números que a gente encontra aqui, ó, os coeficientes estequiométricos. Quando não tem nenhum número, é o número 1. Então, 1 mol da base tem que reagir exatamente com 1 mol do ácido. Então, se eu tenho 25 ml, que tá aqui, ó, enunciado, da minha base, que é o hidróxido de potássio, eu vou ter que fazer o processo da titulação, abrir a minha torneirinha aqui da bureta e deixar cair dentro do Erlenmeyer, que vai conter o hidróxido de potássio, a mesma quantidade de mols. Então, vamos supor que se aqui dentro do Erlenmeyer eu tiver 10 mols da minha base, eu vou ter que abrir a torneira e deixar cair 10 mols do meu ácido. Só que os dados que nós temos é o volume da minha base, o volume do ácido e a concentração do ácido. Então, aqui, ó, eu tenho a molaridade do ácido, tá? Vou colocar aqui, ó, o volume do ácido e aqui eu tenho o volume da base. Com os dois dados disponíveis que eu tenho do meu ácido, eu consigo calcular o número de mols. Olha o que eu vou fazer primeiro, então.
Utilizando essa fórmula aqui da molaridade, que molaridade é número de mols sobre volume, isolando o número de mols, fica número de mols igual a molaridade vezes o volume. Então, com essa fórmula, eu consigo descobrir quantos mols eu gastei do meu ácido. E é isso que eu vou fazer agora. Então, ó, vou colocar aqui, ó, número de mols, é o que eu quero saber, igual a molaridade que tá lá no enunciado, a molaridade do meu ácido, que é 0,2, vezes o volume do ácido, que é 32 ml, e que eu vou passar para litros e fica 0,032 litros. E aí, resolvendo aqui a matemática, eu vou descobrir que o número de mols é igual a 0,0064 mols, tá? O que eu descobri aqui foi o número de mols do ácido. Então, para você entender melhor, ó, aqui dentro do Erlenmeyer vai estar a base. Aqui na bureta eu vou colocar o ácido. O que eu vou fazer na prática? Eu vou abrir a torneirinha, que é bem aqui, vou deixar cair aqui dentro do Erlenmeyer um volume que é de 32 ml. Vou deixar cair 32 ml, e nesses 32 ml eu tenho exatamente esse valor de número de mol. Então, eu tenho 0,0064 mols, tá? O que eu concluo, então? Se a reação ocorre na proporção de um desse para um desse, então, aqui na bureta vai cair dentro do Erlenmeyer 0,0064 mols, significa que na minha base eu tenho que ter o quê? O mesmo número de mols. Eu tenho que ter esse valor de número de mols. Número de mols igual a 0,0064 mols. Porque a reação é na proporção de 1 para 1, tá? Se eu tenho o número de mols e eu tenho o volume da base, então, eu tenho o volume da base, que é de 25 ml. Se eu passar para litros, fica 0,025 litros. Então, agora, utilizando a mesma fórmula aqui da molaridade, eu vou fazer o cálculo para descobrir a molaridade do hidróxido de potássio, que é a minha base. Então, vamos lá. Molaridade vai ser igual a número de mols sobre o volume. Então, vai ficar número de mols 0,0064 dividido por 0,025. E aí, você vai obter o valor de 0,256, que você pode arredondar para 0,26, tá? E aí, a gente vai colocar a unidade da concentração molar, que a unidade da concentração molar é mol por litro. Só isso. E aí, nós vamos achar, então, a resposta aqui do exercício. Bom? Espero que vocês tenham gostado. E se tiver dúvida, vocês podem perguntar lá nos fóruns do nosso GR8, tá? Beijo, turma!